Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente tem estudado o conceito de derivada, que é o conceito fundamental do cálculo diferencial e é que nos permite estudar com grande precisão, digamos assim, os fenômenos contínuos, porque conseguimos estudá-los instante a instante através da taxa de variação instantânea, que, como vimos nas nossas últimas aulas, é entendido como a derivada. Só para relembrar um pouco, a gente iniciou o nosso conceito de derivado, na verdade, geometricamente, ou seja, puramente matemático, digamos assim, puramente teórico, digamos, dito dessa maneira, definindo a derivada, digamos, se a gente tem uma função, e A pertencente ao domínio de f, a gente definiu a derivada de f no ponto A, ou f' de A, essa foi a notação para esse conceito que chamamos de derivada da função no ponto x igual a, como sendo, algebricamente a gente definiu como sendo o limite da expressão f de x menos f de A dividido por x menos A, quando x se aproxima de A. Mas geometricamente, o que isso significa? Esse número é exatamente o coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos de coordenadas A, f de A e Q de coordenadas x, f de x. E o que a gente está fazendo ao tomar o limite é fazer esse ponto Q se aproximar de P, onde esse ponto Q é um ponto da curva. Então, quando a gente fez isso, se esse limite existir, essa significa que essas retas secantes, isso a gente tinha uma curva, um ponto P, que a gente queria definir a reta secante, e vai pegando esse ponto Q ao longo da curva. Então, a cada reta que a gente traça, se esse limite existir, significa que essas retas tendem a uma posição limite, que é o que a gente chamou de reta tangente à curva f de x no ponto P, cujo coeficiente angular, que é o que define, digamos assim, a reta, porque a reta fica definida, na verdade, pela direção. Uma reta é uma direção no plano, e assim, o que chamamos de derivada, geometricamente, é exatamente o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto P de coordenada x igual a A. Então, geometricamente, foi essa a nossa definição. Só que isso também pode ser entendido como uma taxa de variação média. Afinal de contas, a gente está pegando a variação em y, né? Isso aqui é f de x menos f de a. É o nosso y final menos y inicial, o nosso ΔY, dividido por ΔX. E essa razão é o que chamamos de taxa de variação média. Então, a derivada, se esse limite existir, quando ΔX tende a zero, é exatamente o que podemos entender como sendo a taxa de variação instantânea. A gente viu que esse tipo de problema surge exatamente quando a gente quer calcular, por exemplo, a velocidade de uma dada partícula. Então, assim é que o cálculo tem grande aplicabilidade, porque não é só um problema geométrico, mas, na verdade, toda vez que a gente estiver interessado em calcular uma taxa de variação instantânea, a gente vai estar resolvendo um problema geométrico, que é de determinar a reta tangente à curva naquele ponto. Bem, só que dessa expressão inicial, a gente também a modificou um pouco ao fazer uma mudança de variáveis, né? Ao chamar x menos a e h, a gente reformulou esse limite para poder construir uma noção que é entender a derivada como uma função. Então, fazendo essa substituição, que é outra maneira de visualizar o coeficiente angular de uma reta, chamando x menos a de h, então, se a gente quiser, só rapidamente aqui, isolar x, isso me dá que x é a mais h. Então, a gente só faz essa substituição, troca x por a mais h, x menos a por h,
E assim, o nosso limite agora passa a depender de h e não mais de x. Ela que passa a ser a nossa variável do limite. Então, só precisamos entender o que acontece com h, o que acontece com essa variável, para que podemos entender de quem nos aproximamos aqui no limite. Ora, mas se x se aproxima de a, essa diferença vai para zero. Então, h vai para zero. E essa é outra maneira de visualizar a derivada. E é muito útil, porque aqui definimos a derivada num ponto específico. Mas a gente pode fazer isso, ou seja, calcular a taxa de variação instantânea em todo ponto em que a função estiver definida. Ou seja, a gente faz a variar. E fazendo a variar, o que a gente encontra? Se a vai ser variável, vamos chamá-lo de x. E assim, a gente vai encontrar uma regra que nos dá, para cada x, esse valor real que chamamos de derivada, que é exatamente através de um operador limite. Então, agora, no lugar de a, vamos escrever x dividido por h, quando quando h se aproxima de zero. Então, note que isso aqui define uma função. Antes a gente tinha uma função nos reais, que para cada x associava esse f de x. E agora a gente tem uma nova função que eu vou chamar de função derivada de f, e representar assim. E o que é que ela faz? Ela ainda está definida nos reais, porque o limite é se existia um número. E o que ela faz? Para cada x, associa esse valor f' de x, que é dado por essa regra, por esse operador limite. Então, essa é a nossa expressão para a função derivada. Bem, o que a gente observou? Ora, que como a gente vai fazer isso para cada x, mas isso não necessariamente pode existir, esse limite. Então, uma coisa que a gente sabe é que o domínio dessa função derivada, ela é um subconjunto do domínio de f. A gente fez até um exemplo na última aula, que foi pegar a função f de x igual a raiz quadrada de x, e a gente calculou, usando essa definição, essa regra, que para cada x associa esse valor, o limite dessa expressão, a gente determinou que f' de x era dada pela expressão 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui, enquanto o domínio de f são todos os reais maiores ou iguais a zero, né? Porque não faz sentido calcular, só não faz sentido calcular raiz quadrada de números reais negativos. Nisso aqui, não está definido mais para o zero. O que acontece quando x se aproxima de zero? Esse valor tende a infinito. Então, o domínio da f', na verdade, a gente só vai excluir o zero, por isso que fica aqui o intervalo aberto. Então, também fica a questão, onde é que uma função pode não ser diferenciável, que é o que acontece aqui? O que foi que aconteceu nesse caso para que a função não seja diferenciável? Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, nesse primeiro momento. Então, uma coisa é que vimos que pode existir valores no domínio da função em que a função em que a derivada não está definida, ou seja, que a derivada não existe. Então, introduzimos a seguinte noção. Dizemos que uma função f é derivável ou diferenciável em um dado ponto A, se a derivada f' de A existir. É derivável ou diferenciável em um intervalo aberto ou nessas outras maneiras de representar, né, nesses outros intervalos de A até infinito ou de menos infinito até A, ou de menos infinito a infinito, se for diferenciável em cada número do intervalo. Então, assim, na verdade, isso é muito semelhante à definição que a gente deu de continuidade. Inicialmente, assim como a definição de derivada, ela é o limite especificamente para um ponto, né? A gente também definiu a continuidade em termos de um ponto, e dissemos que se existir aquele limite, a função é contínua, se aquela propriedade for válida naquele ponto, a função é contínua naquele ponto. E estendemos a noção para continuidade em um intervalo, se a função for contínua em cada ponto do intervalo. Então, aqui é a mesma coisa. Se existir esse limite, que a gente acabou de definir aqui,
Se existir esse f' de A, se esse limite existir, então dizemos que f é derivável em x igual a, o que é diferenciável. Se considerarmos um intervalo em que todos os pontos daquele intervalo a derivada existe, então dizemos que a função é diferenciável naquele intervalo. Então, como exemplo, vamos procurar investigar onde a função módulo de x é diferenciável. Então, só relembrando, a função f de x igual ao módulo de x é a função que retoma para cada x a sua distância até a origem. Então, é ele próprio. Se x for maior ou igual que zero, a gente já trabalhou várias vezes com essa função, e é o seu simétrico se x for menor do que zero. Então, a gente pode investigar a diferenciabilidade dessa função nesses intervalos abertos, né? Aqui na definição existe um intervalo aberto. Então, eu vou primeiro considerar se x, primeiro passo, se x for maior do que zero. Ou seja, se x pertencer ao intervalo que é exatamente dessa natureza aqui, ó, de zero até infinito. Bem, mas se x for maior do que zero, pela definição da função, então, o módulo de x, na verdade, é igual a x. Então, o que na verdade a gente quer fazer? Eu quero mostrar, verificar, na verdade, se nesse intervalo, se para qualquer ponto nesse intervalo, o limite, está escrevendo aqui um pouco mais para baixo, o que eu quero ver é se esse limite, se f' de x, que é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h existe. Então, para quem relembra das aulas anteriores, nesse caso aqui, a gente vai fazer a substituição. Na verdade, o que a gente pode substituir é justamente o numerador, porque a gente conhece a função. Então, eu iria trocar, né, que iria ficar o limite quando h tende a zero. Aqui eu iria trocar f de x por módulo de x, mas na verdade, como eu estou nesse intervalo, ficaria apenas x, e eu tenho que ser capaz de calcular quem é módulo de x mais h aqui. Se continuar no módulo, eu vou ter problema, né? Eu tenho que resolver essa expressão sem módulo. Mas eu só consigo tirar o módulo se eu tenho certeza se esse número é positivo ou se esse número é negativo. E aí tem a vantagem de estar trabalhando com limite. Como a gente está calculando o limite com h tendendo a zero, a gente pode supor que, na verdade, esse h é bem pequeno, de modo que quando eu faço x mais h, porque lembre, x é positivo. A pergunta é, x mais h é maior do que zero ou menor do que zero? Para que a gente possa expressar especificamente quem é o módulo de x mais h. Então, como a gente está no limite quando h tende a zero, então esse h está ficando cada vez mais próximo de zero. E em determinado momento existe, ou seja, está aqui a reta, está lá o zero, e a gente está fazendo com que esse h fique cada vez mais próximo. Vai ter um determinado momento que esse h é tão pequeno, de modo que x mais h continua sendo positivo, ou seja, que esse h é menor do que x. E aí a gente pode fazer essa suposição. É exatamente o que eu vou fazer. Então, essa discussão aqui foi só para a gente entender o que a gente precisa para demonstrar esse resultado. Então, por x ser positivo, eu sei que o módulo de x é x e podemos escolher h suficientemente pequeno, e esse suficientemente é possível porque esse h está tendendo a zero, de modo que quando a gente faz
x mais h, isso ainda seja maior do que zero. E assim, isso foi necessário para que f de x mais h, que é, por definição, o que é que a f faz? A cada x retorna o seu módulo. Então, f de x mais h, pela sua definição, retorna o módulo de x mais h. E como a gente tomou h suficientemente pequeno, de modo que isso ainda seja positivo, pela definição do módulo, isso aqui é o próprio número, seja o próprio x mais h. Daí, que o limite, na verdade a derivada, f' de x, se x for positivo, a sua derivada, por definição, é dada por essa expressão, só que a gente vai poder substituir. Aqui eu já vou até tirar, porque eu já escrevi acima, né? F de x mais h, pela nossa escolha, né, que é possível, é o próprio x mais h. F de x é x, porque x é positivo, dividido por h. Bem, mas então a gente vai poder simplificar o numerador, né, ao somar x com menos x. Então, vai ficar apenas de h sobre h. Mas h tende a zero, mas nunca é exatamente igual a zero. Então, a gente pode fazer essa divisão, de modo que dá o limite, quando h se aproxima de zero, de 1. Mas como 1 é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, isso prova que, para qualquer x positivo, a função é diferenciável, porque a sua derivada é igual a 1. Agora, vamos fazer o outro intervalo que a gente pode construir, que é supondo x menor do que zero. E a nossa argumentação é bem parecida. Por quê? Ora, se x é menor do que zero, então o que acontece agora é que o módulo de x é menos x. Bem, antes a gente escolheu, como o x era positivo, a gente escolheu o h suficientemente pequeno, de modo que essa soma ainda continuava positiva. E o que vai acontecer agora é que quando eu fizer x mais h, vai ter um determinado momento que, como h é tão pequeno, essa soma ainda vai ser negativa, certo? Porque esse h não vai superar o x, já que ele está sempre tendendo a zero. Então, vai chegar um determinado momento, tá certo que até pode começar, para alguns valores de h, essa soma ser positiva, se h for maior que x. Mas como a gente está fazendo h tender a zero, vai ter um determinado ponto que, a partir dele, essa soma, x mais h, vai ser sempre menor do que zero. Então, a gente escolhe esse h de suficiente pequeno para que isso, exatamente esse ponto onde isso começa a acontecer. Então, podemos escolher, eu botei escolher antes, foi, podemos escolher h suficientemente pequeno, de modo que, quando a gente faz f de x mais h, que é, por definição, um módulo de x mais h, mas por x mais h ser, na verdade, eu teria que dizer que eu estou escolhendo esse h suficientemente pequeno, de modo que, quando eu faço a soma, isso seja menor do que zero. E é o que vai acontecer, porque como esse h está ficando cada vez mais próximo de zero, isso aqui vai ficar próximo de x, mas x é negativo. Então, vai ter um determinado ponto que essas somas vão ser todas negativas. Assim, quando eu calcular f de x mais h, isso é o módulo de x mais h, que vai ser, portanto, simétrico, porque ele é negativo. Então, vai ficar menos x menos h. Logo, para x menor do que zero, a gente tem que a derivada, apesar de uma outra página, que o f' de x vai ser. Então, vocês têm que lembrar bem, certo, da definição da derivada, tanto num ponto específico, como da função derivada, que é o limite de f de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero.
Bem, mas fazendo as substituições, quem é f de x mais h, pelo que a gente já argumentou em cima, é menos x menos h. Menos, e quem é f de x é menos x, por x ser negativo, dividido por h. Então, note que quando eu fizer aqui o jogo de sinais, vai ficar menos com menos mais, vai ficar x positivo. Com x negativo se cancelam. Então, isso sobra o limite, quando h tende a zero, de menos h dividido por h. Como eu me aproximo de zero, mas nunca vai ser exatamente igual, a gente pode fazer essa divisão que vai dar menos 1. E aí, como é o limite de uma função constante, é a própria constante. Então, para x negativo, a função também é diferenciável. E o que a gente encontrou, na verdade, é que a derivada é constante. Na verdade, para todo x negativo, a derivada vale menos 1. Para todo x positivo, a derivada vale 1. Está faltando um único ponto para a gente averiguar se a função é derivável, que é para x igual a zero. Bem, por que eu tive que separar para x igual a zero? Porque esse limite, na verdade, fica mais fácil de a gente calcular exatamente no ponto do que usando essa definição. Justamente porque para x para o zero, ficaria difícil a gente fazer essa conta, porque hora ficaria positivo, hora ficaria negativo, não daria para separar. Então, para x igual a zero, a gente vai calcular mesmo especificamente. Temos. Bem, aí eu vou calcular f' de zero. E aí eu posso usar essa definição que a gente já vem usando, ou especificamente a função aplicada no ponto. Mas acho que é melhor continuar usando essa definição que a gente estava usando, que seria o quê? É o limite. Lembra? Antes eu estava fazendo com x variando. Agora eu estou fazendo exatamente com x igual a zero. Então vai ficar o limite, quando o h se aproxima de zero, de f de... E onde é que o zero vai entrar? Justamente aqui, no papel do x. Então vai ficar 0 mais h menos f de zero dividido por h. Bem, mas fazendo 0 mais h, f de 0 mais h vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, do módulo. 0 mais h vai dar h, do módulo de h, menos o módulo de zero, dividido por h. Então, no final das contas, vai ficar o limite, quando h tende a zero, de módulo de h dividido por h. E a gente precisa verificar se esse limite existe. Bem, mas por que eu não posso fazer diretamente? Na verdade, eu já estava prevendo que se eu usasse outra forma ficaria nisso, mas não tem jeito, né? Justamente ficaria exatamente nessa situação, módulo de h. E como eu estou fazendo h se aproximar de zero, tem hora que ele vem, quando eu escrevo assim, que se aproxima pela direita, com valores positivos, e o módulo de h é simplesmente h, mas quando eu estou me aproximando por números negativos, o módulo de h é menos h. Então, não dá para eu calcular diretamente, a gente teria que calcular esses limites também à esquerda e à direita para decidir se esse limite existe. Então, calculando os limites laterais, note, em que passo a gente está agora? A gente já mostrou que a função é diferenciável para todo x diferente de zero. Falta verificar se x é diferenciável no zero. E ele vai ser diferenciável se esse limite existir. Mas para a gente decidir se esse limite existe, a gente tem que calcular os limites laterais. Então, vamos considerar esse limite pela direita. Vai ser o limite do módulo de h dividido por h, quando h se aproxima de zero pela direita. Ora,
Mas se eu sei que eu só estou me aproximando de zero pela direita, eu sei que esses valores de h são todos positivos. Logo, o módulo de h é igual a h. Então, esse aqui vai dar 1. E o limite da constante é a própria constante. Agora, quando eu calcular, já devem perceber o que vai acontecer. Quando eu calcular o limite pela esquerda, agora, me aproximar pela esquerda significa que eu só venho por valores negativos, que estão à esquerda do zero, logo o módulo de h é menos h. E o resultado dessa divisão vai dar menos 1. E como é uma constante, o limite da constante é ela própria. E deram diferentes. Então, como esses limites laterais existem, mas são distintos, o limite global não existe. Então, a função não é diferenciável, né? Uma vez que os limites laterais são diferentes, então f' de zero não existe. Então, o que a gente concluiu é, logo, f é diferenciável para todo x, exceto quando x é igual a zero. E a gente até pode determinar a regra da função diferenciável, né? O que a gente encontrou, que f' de x é 1 se x for maior do que zero e é menos 1 se x for menor do que zero. Então, essa função é diferenciável para quase todo número real, exceto para x igual a zero. E o motivo disso, quer dizer, por que que isso aconteceu? Claro, algebricamente a gente percebe que foi porque o limite, a derivada, não existe, por esse limite não existir, os limites laterais serem distintos. Inclusive, note que aqui eu separei, mas esse limite é exatamente esse limite aqui, tomando h tendendo a zero pela direita. Então, a gente pode até chamar, na verdade, esse limite de derivada de a, aqui seria o zero, né? À direita. E aqui, como sendo a derivada no zero à esquerda. A gente pode até introduzir esses conceitos que são as derivadas laterais, que é exatamente quando a gente pega na definição. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui a gente calculou f' de x. Se a gente tivesse considerado o h somente pela direita, se aproximando de zero pela direita, então a gente chamaria isso da derivada f' de x à direita. Se a gente considerasse esse limite apenas à esquerda, então a gente chama isso da derivada de x, f' de x à esquerda. Justamente porque existem essas noções de limite à esquerda e à direita. E em alguns casos é necessário calculá-las para decidir ou definir mesmo se a derivada naquele determinado ponto existe. Em determinados pontos existe, que foi esse caso do zero. E o que aconteceu foi que os limites laterais são distintos. Graficamente, o que isso vai representar é que, por um lado, as retas tangentes vêm numa direção, tendem a uma direção limite, nesse caso aqui exatamente com inclinação 1, enquanto que, pelo outro lado, as retas tangentes têm uma outra direção. Então, significa que vai ter uma mudança muito abrupta de direção. Aqui vinha todas com direção constante igual a 1 e, de repente, muda para direção constante igual a menos 1. Eu vou tentar desenhar aqui o gráfico da função modular.
E ela é exatamente a bissetriz do primeiro quadrante com a bissetriz do segundo quadrante. Então, as retas tangentes aqui em qualquer ponto é exatamente coincide com a reta. Por isso que foram constantes. Então, a gente já pode imaginar que, como a derivada é constante em um determinado intervalo, é porque o gráfico é uma reta nesse intervalo. Então, qualquer ponto que a gente pegava aqui, na verdade, seria assim, né? Os valores x. Para qualquer x que a gente toma, a derivada dá sempre igual a menos 1, que é exatamente a direção dessa reta. Para qualquer x positivo que a gente tomou, a gente viu que a derivada deu 1, que é a inclinação da reta tangente. Mas se você tentar passar uma reta tangente aqui, vai coincidir exatamente com a própria reta, que tem inclinação 1. Mas o que acontece no zero? Muda de direção, abruptamente formando uma quina. Então, quando o gráfico tiver uma quina, isso vai acontecer. Ou seja, uma quina é uma mudança abrupta de direção. E vai significar que a derivada ali não existe, porque as derivadas laterais são distintas. Então, isso nos leva a perguntar se a gente consegue caracterizar em que situações a derivada existe ou não. E é o que eu vou dar continuidade no próximo vídeo.